Então, o próprio autor já joga a praga para algo que ele já sabe que vai acontecer. Pessoas irão mexer no texto dele, irão agregar coisas que ele não falou e irão retirar coisas que ele disse. Então, isso já está previsto. Mas antes de a gente passar para o próximo tópico aqui, eu ainda vou te perguntar sobre o Evangelho de João, que a gente tocou, eu acho, em uma das lives sobre isso, que ele foi o último a ser escrito, não é isso? Dos 4 evangelhos. Sim. Não sei se no final do século I, alguma coisa assim, né? No ano 100, por aí. E ele traz mais elementos de um Jesus divino, diferentemente dos outros, os sinóticos. Você acha que isso faz com que ele tenha menos credibilidade, no sentido de haver menos correspondência com como Jesus foi retratado nos evangelhos iniciais, Mateus, Marcos e Lucas, e também nesse aspecto mais de um Jesus divino, que se coloca como idêntico ao Pai, e tanto tempo até isso ter sido escrito, né, pelo menos 60 anos, 70 anos, você acha que do ponto de vista histórico ele acaba sendo mais frágil? Não há dúvida. Se Jesus tem a sua história de vida, pelo menos a história final de vida, centrada na primeira metade do século I, né? Primeira metade dos anos 30 do século I, um evangelho como o de João, cuja primeira edição está ali em torno do ano 100, e o seu fechamento em torno do ano 130, 140, a probabilidade de encontrarmos em João informações absolutamente fidedignas de Jesus tende a zero. Por que tende a zero? Porque essa comunidade joanina, ou os redatores que estão por trás da coleção de informações, não é, e de histórias que circularam nessa tal comunidade, quando eles fixam, a coisa já está tão distante que o Jesus da comunidade, não é, fala muito mais dela própria do que o Jesus histórico lá dos anos 30 do século I. Agora, quando você está lendo o Evangelho está lendo Tomé, está lendo Paulo, a probabilidade de você topar com informações mais próximas de Jesus, dados sobre Jesus, tende a ser maior. Então, é sempre uma relação de proximidade e de afastamento. Um evangelho riquíssimo para nós é o Evangelho de Marcos, não é? Por quê? Porque Marcos já condensa um conjunto muito grande de informações sobre a guerra judaico-romana, mas ele também sistematiza um conjunto de tradições orais muito ricas, não é? E que nos conectam com aqueles anos 30, 40, não é? Do século I. Então, tem o pensar na cronologia de proximidade, o afastamento, é um bom método de análise para estudar essa documentação, né? Então, João, com certeza, não é um bom guia para se falar do Jesus histórico. Legal, André. E aí você falou um pouquinho já, mas bem brevemente, sobre como os copistas tiveram um papel talvez importante ali, não só em difundir mais textos pela comunidade, mas também talvez de alterar alguns textos. Você pode falar um pouquinho sobre isso, esse processo de cópias dos evangelhos e das cartas e por aí vai, não era assim tão fidedigno e talvez tenha alterado um pouco o conteúdo que acabou chegando até nós do que teria acontecido lá atrás? Eu acho que também nesse ponto nós não temos mais nenhuma dúvida, né? Porque até o advento da imprensa, lá com Gutenberg, né? Portanto, já no período moderno, e só ali, né, você tem um texto que é produzido e roda lá na impressora. Mas, até então, você tem o processo de alguém em pé que dita e um conjunto de escribas, né, treinados
que vão escrever. Então, qualquer pequeno cochilo de um desses copistas já produz uma variante incrível. O meu camaradão, Daniel Brasil Juste, né, que escreveu comigo aí Jesus o Mago, ele chama a atenção de que para cada palavra, isso é interessante, para cada palavra contida no Novo Testamento, tem pelo menos 30 variantes. Não é para cada frase, não é para cada livro, é para cada palavra. Né? Então, ao longo de 16, 17 séculos, num processo de você, não é, falar e pessoas copiarem, um cochilo e o cara pula a linha. Quer ver um bom exemplo disso? A gente encontra no livro do Apocalipse. Não é? Isso é para a gente guardar para sempre. Deixa eu pegar aqui o seguinte, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e seguintes. Olha que bacana o que o autor é um texto datado do finalzinho do século I. Olha o que o miserável escreveu. Testemunho perante todo ouvinte as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém retirar algo, as palavras do livro desta profecia, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, escrita neste livro. Então, o próprio autor já joga praga para algo que ele já sabe que vai acontecer. Pessoas irão mexer no texto dele, irão agregar coisas que ele não falou e irão retirar coisas que ele disse. Então, isso já está previsto. Não é? Então, não pode causar surpresa para nós, não é? Quando o nosso público ouvir, não, mas esses textos eles foram mexidos. Por exemplo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, estudos hoje de especialistas mostram que ela, na verdade, é um pupurri de 5 cartas montadas. Não é? Então, o que parece ser uma carta, na verdade, são 5. Então, isso é algo super, super, super normal dentro de uma tradição onde um cita e no escritório vários estão copiando. O indivíduo está lá pensando na lua, está pensando na amante, e assim vai, e já era. E só assim, para reforçar uma coisa que você falou rapidamente mais no início, André, que talvez alguém não pegou, passou batido, existem evidências disso tudo que o André está falando, não é só uma hipótese. A gente tem textos ali do século II, do século III, do século IV, que quando comparados a textos copiados ali no século X, tem várias diferenças, não só às vezes de uma tradução, porque tem gente que acha que é só problema de tradução. Não, mas supressões de trechos, interpolações, adições de algumas coisas que não existiam lá atrás, inclusive até algumas modificaçõezinhas para poder, talvez, endossar a teologia ali do escriba, né, André? O Bart Ehrman, naquele livro dele, O que Jesus disse, o que não disse, quem mudou a Bíblia e por quê, eu aprendi isso com ele aqui, ó. Deixei esses livros todos aí, tá, gente? Eu vou deixar os do André Chevitares também para quem quiser comprar, aqui na descrição do vídeo. Ele traz exemplos, por exemplo, até do Evangelho de Marcos, que você comentou aí que foi o primeiro evangelho escrito que chegou até nós, ali que está no cânone, pelo menos, né? Que, eu não sei se os 12 últimos versículos são adições tardias do texto, né? Então, o autor ali não falou nada originalmente sobre Jesus ter aparecido para o pessoal e ter falado tudo aquilo que falou ali no finalzinho, né? Marcos, então, capítulo 16, versículo 9 a 20. Tudo aquilo ali é um segundo final, por um motivo simples. Se as mulheres, até 16:8, dizem que não vão contar nada para ninguém porque estavam apavoradas, é de se perguntar como é que o André soube que Jesus ressuscitou. Não é? Então, um copista, não é, resolve a questão. Passado o susto, não é, e o medo tendo esvaído, as mulheres resolveram falar, porque, de outra forma, não daria. Então, isso é um processo normal.
E é tão normal que, em pleno século XX, né, ainda nas grandes cidades brasileiras, eu mesmo sou fruto disso. Nós tínhamos o ditado. Não sei se ainda hoje se mantém isso. A professora de português tinha um texto, né, e ela ditava o texto. Nós tínhamos que copiar o texto. E era óbvio, né, que como crianças, bagunceiros e tudo, né, se pulava uma palavra ou outra, né, e na hora de dar a avaliação, dificilmente saía um 10. Por quê? Porque alguém esqueceu uma palavra, esqueceu uma frase. Então, esse processo não se deve a alguma coisa exclusivamente maquiavélica. Tem um elemento maquiavélico aí, mas não é 100% maquiavélico. É um processo de ditar e de copiar, e isso induz a erros. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!